Fala, galera! Vocês conseguem imaginar um animal selvagem esperando especificamente pelo seu caminhão na estrada? E se eu disser que ele sabia exatamente quem eu era e que eu ia ajudá-lo? A história que vou contar hoje aconteceu comigo há 8 meses e me provou que os animais têm uma memória e uma inteligência muito maior do que imaginamos. Meu nome é João Estradeiro, 56 anos de estrada, e essa foi a experiência mais tocante que já vivi com um canídeo selvagem. Imaginem só, um cachorro do mato ferido sozinho na estrada, que recusou a ajuda de outros veículos esperando especificamente pelo meu caminhão. Se vocês querem saber como um animal selvagem pode reconhecer uma pessoa específica entre milhares de caminhoneiros, se inscrevam no canal agora e deixem aquele like maroto. E comentem aí, vocês acreditam que os animais conseguem distinguir pessoas boas de pessoas ruins? Quero saber suas opiniões. Era uma segunda-feira, 12 de junho, por volta das 7h30 da manhã. Eu estava fazendo minha rota habitual São Paulo-Brasília, transportando produtos alimentícios para uma rede de supermercados. Era inverno no Cerrado. Manhã fria, mas com sol nascente, prometendo um dia agradável. Estava na BR-050, altura de Cristalina, numa região que conheço muito bem por rodar ali há mais de 15 anos. É uma área com bastante mata preservada dos dois lados da estrada, conhecida por ter muita fauna silvestre, especialmente lobinhos, tatus e pequenos felinos. Quem faz essa rota sabe que é comum ver animais selvagens, especialmente no início da manhã e final da tarde. Sempre fui cuidadoso com a fauna local, reduzindo velocidade em trechos de mata e parando quando necessário para deixar bichos atravessarem. Tinha acabado de passar pela praça de pedágio quando avistei algo na beira da estrada que me chamou a atenção. A distância parecia ser um cachorro doméstico, mas quando me aproximei, percebi que era um cachorro do mato. Estava sentado na beira da pista, do lado direito, numa posição estranha para um animal selvagem. Não estava atravessando, não estava fugindo, apenas esperando. Se vocês estão curiosos para saber por que um animal selvagem estaria simplesmente esperando na estrada, deixem seu like agora mesmo e ativem as notificações, porque essa história tem reviravoltas que vão mexer com vocês. Reduzi a velocidade e parei o caminhão a uns 50 metros de distância. Queria observar o comportamento do animal antes de decidir como proceder. Cachorro do mato é um canídeo cauteloso, raramente se expõe assim. O que vi me deixou perplexo. O animal estava claramente ferido. Sua pata dianteira esquerda sangrava e ele mancava visivelmente. Mas o mais estranho era sua postura. Não demonstrava medo nem desespero. Estava ali, sentado, como se estivesse aguardando algo específico. Quando meu caminhão parou, ele virou a cabeça na minha direção e me olhou diretamente. Não fugiu, não se agitou. Apenas me observou, como se estivesse avaliando se eu era a pessoa que estava esperando. Que situação estranha, pensei comigo mesmo. Liguei o pisca-alerta e desci do caminhão devagar, sem movimentos bruscos. Cachorros do mato são animais silvestres e podem ser imprevisíveis quando feridos. Oi, pequeno, falei baixinho, mantendo distância. O que aconteceu com você? O animal continuou me observando. Não rosnou, não tentou fugir, não demonstrou agressividade. Era como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Foi então que notei algo que me arrepiou. Havia outros veículos parados mais à frente. Aparentemente, eu não era o primeiro a ver o animal ferido. Caminhei até um carro que estava parado uns 200 metros adiante. Era um casal de idosos que aparentava estar viajando. Bom dia, cumprimentei. Vocês também pararam por causa do cachorro ferido? Bom dia, respondeu o senhor. Sim. Vimos o bichinho machucado e tentamos ajudar, mas ele não deixou a gente se aproximar. Como assim não deixou? Sempre que chegávamos perto, ele se afastava. Não agressivo, mas claramente não queria nossa ajuda. Ficamos uns 20 minutos tentando. A informação me intrigou. E por que vocês desistiram? Porque passou um caminhão igual ao seu, e o bichinho ficou agitado como se conhecesse. Tentou segui-lo, mas estava muito ferido para acompanhar. Caminhão igual ao meu? Sim, mesmo modelo, mesma cor. O animalzinho pareceu reconhecer. Voltei ao meu caminhão pensativo. Se o cachorro do mato havia reagido a um caminhão similar ao meu, talvez houvesse alguma explicação para seu comportamento. Aproximei-me dele novamente, desta vez um pouco mais perto. O
O animal me observou atentamente, mas não se afastou. Pequeno, você me conhece? Perguntei baixinho. Como resposta, ele tentou se levantar, mas a pata ferida o fez mancar dolorosamente. Mesmo assim, deu alguns passos na minha direção. Meu Deus, murmurei. Você realmente me conhece. Pessoal, se vocês estão se arrepiando com essa conexão inexplicável entre homem e animal selvagem, compartilhem este vídeo e deixem seus comentários. Às vezes a natureza nos reserva encontros que desafiam nossa compreensão. Me aproximei mais devagar. O cachorro do mato não se afastou. Quando cheguei a uns 3 metros dele, pude ver melhor o ferimento. Sua pata estava presa em arame farpado e a tentativa de se libertar havia causado cortes profundos. Você está preso no arame, né? Falei suavemente. Deixa eu ver se consigo te ajudar. O animal olhou para a pata ferida, depois para mim, como se estivesse pedindo ajuda diretamente. Voltei ao caminhão para pegar minha caixa de ferramentas. Sempre carrego alicate, luvas de trabalho e alguns materiais de primeiros socorros. Nunca imaginei que usaria para ajudar fauna silvestre. Quando retornei com as ferramentas, o cachorro do mato continuava no mesmo lugar, esperando. Vou tentar te ajudar, tá bom? Falei me ajoelhando ao lado dele. Mas você precisa ficar quietinho. O que aconteceu a seguir me deixou emocionado até hoje. O animal deitou de lado, expondo a pata ferida, como se entendesse que eu precisava de acesso ao ferimento para ajudar. Isso não é normal, pensei. Animal selvagem ferido não facilita assim. Coloquei as luvas e examinei o ferimento. O arame farpado havia se enrolado ao redor da pata, e cada movimento do animal o havia feito penetrar mais na carne. Era um ferimento sério, mas tratável. Vai doer um pouquinho quando eu cortar o arame, avisei, como se ele pudesse entender. Mas depois vai ficar bem melhor. Usei o alicate para cortar cuidadosamente o arame. O cachorro do mato gemeu baixinho quando toquei a ferida, mas não tentou me morder nem fugir. Permaneceu imóvel, confiando em mim. Quando terminei de remover todo o arame, limpei o ferimento com água limpa que tinha no caminhão e apliquei um antisséptico básico que carrego no kit de primeiros socorros. Pronto, pequeno, disse, afastando-me um pouco. Agora vai sarar. O animal se levantou devagar, testou a pata e, para minha surpresa, caminhou até mim e encostou o focinho na minha mão. Você está me agradecendo? Perguntei emocionado. Era exatamente isso que estava acontecendo. O cachorro do mato estava demonstrando gratidão da forma que sabia, mas havia algo mais. Quando tentei me afastar para retomar a viagem, ele começou a me seguir, mancando. Não, pequeno, falei. Você precisa voltar para a mata. Não pode vir comigo. Ele parou, me olhou com aqueles olhos dourados típicos da espécie e fez algo que me quebrou. Emitiu um som baixo, quase como um choramingo. Foi quando compreendi que havia algo mais por trás daquela situação. Aquele animal não estava apenas ferido. Estava sozinho, possivelmente órfão ou separado do grupo. Você não tem para onde ir, né? Perguntei, me ajoelhando novamente. Como resposta, ele se aproximou e se deitou ao meu lado, encostando o corpo no meu joelho. Gente, nesse momento eu estava com o coração na mão. Como deixar um animal ferido e sozinho na estrada? Mas como levar um cachorro do mato selvagem no caminhão? Liguei para Dr. Roberto, um veterinário de animais silvestres que conhecia de uma experiência anterior. Dr. Roberto, tenho uma situação aqui. Um cachorro do mato ferido que parece estar órfão. João, onde você está? BR-050, altura de Cristalina. O animal está se comportando como? Expliquei toda a situação, o ferimento, o comportamento dócil, a aparente orfandade. João, isso não é normal para a espécie. Ou ele está muito debilitado, ou realmente criou algum vínculo com você. Como assim vínculo? Cachorros do mato têm memória excelente. Se você já ajudou algum da espécie na região, outros podem ter aprendido que você é seguro. A explicação fazia sentido. Nos últimos anos, eu havia parado várias vezes para ajudar animais naquela região. Tatus atropelados, aves feridas, até um lobinho jovem que estava desorientado. Dr. Roberto, o que faço com ele? Se ele está confiando em você a esse ponto, talvez seja melhor trazê-lo para avaliação. Posso examiná-lo adequadamente, mas como transportar um animal selvagem? Cachorros do mato são dóceis quando não se sentem ameaçados. Se ele está confiando em você,
provavelmente aceitará viajar no caminhão. A decisão estava tomada. Voltei ao animal que continuava esperando pacientemente. Pequeno, vamos fazer uma viagem juntos. Você vai conhecer um doutor que cuida de bichos como você. Como se entendesse, o cachorro do mato se levantou e começou a caminhar na direção do caminhão. Pessoal, imaginem a cena. Eu abrindo a porta do caminhão para um cachorro do mato ferido entrar voluntariamente. Se vocês acham que essa história já estava emocionante, esperem para ver o que aconteceu durante nossa viagem até o veterinário. Deixem seu like e se inscrevam porque a conexão que desenvolvemos mudou minha forma de ver os animais selvagens. Quando abri a porta da cabine, o cachorro do mato olhou para o interior, depois para mim, como se estivesse pedindo permissão para subir. Pode entrar, pequeno, disse, batendo levemente no banco do carona. Vamos cuidar direito dessa pata. O animal subiu no caminhão com cuidado, claramente sentindo dor na pata ferida, mas determinado a acompanhar. Acomodou-se no banco do passageiro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é surreal, pensei, ligando o motor. Um canídeo selvagem como copiloto. Durante os primeiros quilômetros, ele ficou alerta, observando o movimento da estrada através do para-brisa. Mas gradualmente foi relaxando, até se deitar no banco com a cabeça apoiada na direção da janela. Você já andou de caminhão antes, né? Comentei. Esse comportamento não é de quem está fazendo isso pela primeira vez. A cada parada de trânsito ou lombada, eu reduzia a velocidade com cuidado extra, pensando no conforto do meu passageiro especial. E ele parecia perceber essa consideração, me olhando ocasionalmente como se fosse um agradecimento. 40 minutos depois, chegamos à clínica veterinária de Dr. Roberto em Lusiânia. Quando parei o caminhão, o cachorro do mato levantou a cabeça e olhou ao redor, curioso sobre o novo ambiente. Chegamos, pequeno, avisei. Aqui é onde vamos cuidar da sua pata. Dr. Roberto saiu para nos receber, claramente curioso para ver o animal que eu havia descrito pelo telefone. Meu Deus, João, disse ele, observando o cachorro do mato através da janela. Ele realmente está comportado como um animal doméstico. Doutor, isso é normal? Absolutamente não. Cachorros do mato são extremamente cautelosos com humanos. O comportamento dele indica trauma severo ou vínculo muito forte. Quando abri a porta do caminhão, o animal não saiu imediatamente. Ficou me observando, esperando orientação. Vem, pequeno, chamei, descendo primeiro. O doutor vai cuidar de você. Ele desceu cuidadosamente e se posicionou ao meu lado, claramente nervoso com o ambiente novo, mas confiando em minha presença. Dr. Roberto se aproximou devagar. Oi, gatinho. Vou te examinar, tá bom? O cachorro do mato olhou para mim, como se pedisse aprovação. Quando fiz um gesto tranquilizador, ele permitiu que o veterinário o tocasse. Incrível, murmurou o Dr. Roberto. Ele está usando você como referência de segurança. Durante o exame, que durou cerca de 1 hora, o animal se mostrou cooperativo, mas sempre mantendo contato visual comigo. Era como se precisasse da minha presença para se sentir seguro. João, disse Dr. Roberto após terminar o exame, além da ferida na pata, ele está desnutrido e desidratado. Provavelmente está sozinho há várias semanas. Ele é órfão? Pela idade e comportamento, diria que sim. Deve ter entre 8 e 10 meses. Ainda dependeria dos pais em condições normais. E agora? O que fazemos? Precisa de tratamento e reabilitação. A ferida vai sarar em 2 semanas com antibióticos, mas ele precisa recuperar peso e aprender habilidades de sobrevivência. Quanto tempo isso leva? Para um animal que criou vínculo com o humano, pode levar meses. E tem outro problema, ele imprinted em você. Como assim imprinted? É quando um animal jovem reconhece outro ser como família. Ele te vê como figura parental substituta. A informação me deixou preocupado e tocado ao mesmo tempo. Um animal selvagem me havia adotado como pai. Dr. Roberto, e se ele não conseguir voltar para a vida selvagem? É uma possibilidade real. Alguns animais que passam por trauma severo nunca conseguem se readaptar completamente. Gente, imaginem o peso dessa responsabilidade. Um animal selvagem havia me escolhido como família, e eu precisava decidir o que era melhor para ele. Deixem seus comentários contando se já se sentiram responsáveis por algum animal. Decidimos que o cachorro do mato ficaria na clínica durante o tratamento inicial, mas eu o visitaria diariamente. Dr. Roberto queria observar como ele reagiria à separação.
Vou deixar você aqui com o doutor por uns dias. Expliquei para o animal, que me olhava atentamente. Mas volto todos os dias para te ver. Quando me preparei para sair, ele tentou me seguir, mancando até a porta da clínica. Quando percebeu que eu realmente estava indo embora, soltou um uivo baixo que me partiu o coração. Ele está te chamando, disse Dr. Roberto. Cachorros do mato fazem esse som para localizar membros da família. Doutor, ele vai ficar bem sem mim? Vamos descobrir. Mas volte amanhã cedo, ele vai precisar te ver. Saí da clínica com o coração apertado. Durante 30 anos na estrada, havia ajudado vários animais, mas nunca havia sentido uma conexão tão forte. No dia seguinte, cheguei à clínica às 7 da manhã. Dr. Roberto me recebeu com informações preocupantes. João, ele não comeu nada ontem. Ficou a noite toda na porta esperando você voltar. Quando entrei na área onde ele estava, o cachorro do mato veio correndo, mancando, na minha direção, claramente aliviado por me ver. Oi, pequeno, disse-me ajoelhando para recebê-lo. Senti sua falta também. Ele encostou o corpo no meu, ronronando baixinho. Um som que cachorros do mato fazem quando estão felizes. Dr. Roberto, ele não pode ficar aqui sozinho, concluí. Vou levá-lo comigo. João, você tem certeza? Cuidar de um animal selvagem não é brincadeira. Tenho certeza. Ele me escolheu e eu não vou abandoná-lo. Assim começou nossa parceria improvisada. Adaptei a cabine do caminhão para transportá-lo com segurança. Colchonete no chão, tigela para a água, brinquedos apropriados que Dr. Roberto recomendou. Bem-vindo à família, disse quando ele subiu no caminhão para nossa primeira viagem oficial juntos. Nos primeiros dias, estabelecemos uma rotina. Ele viajava comigo durante o dia e à noite ficávamos em pousadas que aceitavam animais. Dr. Roberto me ensinou cuidados básicos, alimentação adequada, sinais de doença, exercícios para reabilitação. João, disse ele durante uma consulta de acompanhamento, vocês dois desenvolveram uma relação excepcional. Nunca vi vínculo tão forte entre humano e cachorro do mato. Doutor, ele realmente entende o que falo? Entende sim. Cachorros do mato são muito inteligentes. Ele aprendeu sua rotina, suas expressões, até seu humor. Era verdade. O pequeno, que comecei a chamar de companheiro, sabia quando eu estava cansado, triste ou preocupado. Sempre se aproximava para me consolar nessas horas. 3 semanas após nosso primeiro encontro, sua pata estava completamente curada. Doutor. Roberto ficou impressionado com a recuperação. A cicatrização foi excepcional. Ele está fisicamente apto para a vida selvagem. E psicologicamente. Aí está o problema. Ele ainda depende emocionalmente de você. Era um dilema real. Fisicamente, companheiro estava pronto para a liberdade. Emocionalmente, ainda precisava de mim. Dr. Roberto, como fazemos a transição? Gradualmente. Vamos levá-lo para áreas de mata, deixar que explore, mas sempre com você presente. Ver como reage. No fim de semana seguinte, fizemos nossa primeira experiência de liberdade supervisionada. Levei companheiro a uma área de preservação próxima a Brasília. Quando o soltei na mata, ele explorou com curiosidade, farejando, marcando território, demonstrando instintos selvagens normais. Mas sempre voltava para verificar se eu estava ali. Ele está reaprendendo a ser selvagem, observou o Dr. Roberto, que nos acompanhou. Mas você continua sendo sua base de segurança. Após 2 horas na mata, companheiro voltou para perto de mim e se deitou, claramente cansado, mas satisfeito com a exploração. Gostou da liberdade? Perguntei, acariciando sua cabeça. Ele me olhou com aqueles olhos dourados e fez o som de contentamento que eu já conhecia bem. Acho que temos um plano, disse Dr. Roberto. Vamos repetir esses passeios até ele se sentir seguro para ficar mais tempo sozinho na mata. Pessoal, chegamos ao momento mais difícil de toda essa jornada. Decidir se deveria devolver companheiro à vida selvagem ou se ele seria feliz vivendo como meu parceiro de estrada. Se vocês estão acompanhando nossa história, sabem que não era uma decisão simples. Deixem seu like e compartilhem porque esse dilema mexe com qualquer pessoa que ama animais. Após 1 mês de passeios supervisionados na mata, Dr. Roberto marcou uma reunião para avaliarmos os progressos de companheiro. Os resultados eram mistos e criavam um dilema real. João, disse ele consultando suas anotações, fisicamente ele está perfeito. Recuperou o peso ideal, a pata sarou completamente,
Reflexos de caça estão aguçados. E o lado psicológico? Aí está a nossa questão. Ele demonstra todos os comportamentos selvagens normais quando está na mata com você presente, mas quando testamos deixá-lo sozinho por períodos prolongados, fica ansioso e procura por você. Isso significa que ele não pode ser solto? Não necessariamente. Significa que o processo vai demorar mais. Alguns animais precisam de meses ou até anos para se readaptar completamente. A conversa me deixou pensativo. Será que estava sendo egoísta mantendo o companheiro comigo? Ou estava sendo responsável por não abandoná-lo antes de estar totalmente preparado? Doutor Roberto, qual seria o protocolo normal para um caso como esse? Normalmente, animais órfãos que criam vínculo com humanos ficam em cativeiro permanente, zoológicos, santuários, centros de educação ambiental. E você acha que seria melhor para ele? Francamente, não. Ele é feliz com você, tem uma vida rica e variada viajando pelo país, mantém contato regular com ambientes naturais. É uma situação única. A opinião do veterinário me tranquilizou, mas eu queria uma segunda opinião. Procurei uma bióloga especialista em comportamento animal, doutora Marina, que tinha experiência com reabilitação de canídeos selvagens. Senhor João, disse ela após observar minha interação com o companheiro, vocês desenvolveram uma relação simbiótica interessante. Como assim simbiótica? Ambos se beneficiam da parceria. Ele tem proteção, alimentação, cuidados médicos e estímulo ambiental. Você tem companhia, propósito e uma conexão única com a natureza. Mas é natural, é correto? A natureza não segue nossas regras morais. Se ambos estão felizes e saudáveis, quem somos nós para julgar? Gente, essas conversas me fizeram perceber que às vezes a vida nos apresenta situações que não cabem em manuais ou protocolos. Às vezes precisamos seguir o coração. Deixem seus comentários contando situações onde vocês tiveram que tomar decisões difíceis sobre animais. 3 meses após nosso primeiro encontro, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre toda a situação. Estávamos numa parada para descanso próxima a Goiânia quando o companheiro demonstrou um comportamento novo. Era final da tarde e eu estava organizando a carga quando ouvi ele fazendo sons de alerta. Quando olhei, vi que estava farejando intensamente na direção de uma mata próxima. "O que foi, companheiro?" perguntei. Ele me olhou, depois olhou para a mata e começou a caminhar naquela direção. Era claramente um convite para segui-lo. "Você quer ir explorar?" Seguimos juntos mata adentro. Após cerca de 200 metros, companheiro parou e ficou totalmente imóvel em posição de alerta. Foi quando ouvi sons de filhotes em dificuldade. "Você ouviu bebês?" sussurrei. Ele me conduziu até uma área onde 2 filhotes de cachorro do mato, claramente mais novos que ele, estavam presos embaixo de um tronco caído. Pareciam órfãos, desnutridos e assustados. "Meu Deus", murmurei. "Você me trouxe aqui para ajudar eles." Companheiro se aproximou dos filhotes e começou a fazer sons tranquilizadores, os mesmos que fazem mães da espécie para acalmar os bebês. Trabalhamos juntos para libertar os pequenos. Eu removi o tronco e companheiro os tranquilizou com sua presença. Era como se ele soubesse exatamente o que fazer. "Você está sendo o irmão mais velho que nunca teve", observei emocionado. Levamos os filhotes para Dr. Roberto, que ficou impressionado com o comportamento de companheiro. João, ele não apenas localizou os filhotes, demonstrou comportamento protetor e parental. Isso é excepcional. O que isso significa? Significa que ele manteve todos os instintos sociais da espécie, mas os adaptou para incluir você na família. É evolução comportamental em tempo real. Os 2 filhotes ficaram aos cuidados de Dr. Roberto para tratamento e reabilitação, mas companheiro insistiu em visitá-los regularmente, assumindo o papel de mentor. "Ele está ensinando para eles comportamentos de sobrevivência", explicou doutora Marina durante uma visita. "É como se fosse um professor. Isso é bom? É extraordinário. Ele pode ser a ponte entre vida selvagem e proteção humana." A experiência com os filhotes órfãos me deu uma nova perspectiva sobre meu relacionamento com o companheiro. Ele não havia perdido sua natureza selvagem, havia expandido sua definição de família. "Dr. Roberto", perguntei durante uma consulta, "você acha que companheiro poderia ajudar outros animais órfãos?" "Com certeza.
Ele tem instintos parentais bem desenvolvidos e experiência com reabilitação humana. Seria um excelente mentor. Como funcionaria isso? Você continuaria viajando com ele, mas quando encontrássemos casos similares, ele ajudaria no processo de reabilitação. A ideia me empolgou. Em vez de ver nossa parceria como problema, poderíamos transformá-la em solução para outros animais necessitados. 6 meses após nosso primeiro encontro, criamos um programa informal, Companheiro Protetor. Sempre que eu encontrava animais feridos ou órfãos na estrada, Companheiro ajudava no primeiro atendimento e no processo de adaptação. João, disse Dr. Roberto durante uma reunião de avaliação, vocês já ajudaram 12 animais diferentes. Companheiro está se tornando um especialista em reabilitação. E ele, está feliz com essa vida? Observe o comportamento dele. Ele está realizando todos os instintos naturais da espécie: proteger, ensinar, liderar. Só expandiu o conceito de território para incluir as estradas brasileiras. Era verdade. Companheiro estava mais confiante, mais ativo, claramente satisfeito com seu papel de protetor ambulante da fauna rodoviária. Dr. Roberto, então nossa parceria é oficial? Mais que isso, vocês criaram um modelo novo de conservação móvel. 1 ano após nosso primeiro encontro, aconteceu algo que confirmou definitivamente que havíamos tomado a decisão certa. Estávamos na mesma região onde nos conhecemos, quando o companheiro ficou agitado e me conduziu até a beira da estrada. Lá, no exato local onde o encontrei ferido, havia outro cachorro do mato jovem, também com a pata presa em arame farpado. Inacreditável, murmurei. Você me trouxe aqui porque lembrou. Companheiro se aproximou do animal ferido e fez os mesmos sons tranquilizadores que havia usado com os filhotes órfãos. O jovem cachorro do mato se acalmou imediatamente. Trabalhamos juntos para libertar o animal. Eu cortei o arame, Companheiro ofereceu apoio emocional. Era uma operação coordenada, fruto de meses de parceria. Você entende que somos uma equipe, disse para Companheiro enquanto tratávamos o ferimento. Você encontra, eu trato, nós cuidamos. Como resposta, ele encostou o focinho na minha mão, nosso sinal de concordância. O jovem animal ferido foi levado para tratamento e se recuperou completamente. 3 semanas depois foi solto na mesma região, totalmente apto para a vida selvagem. Missão cumprida, disse para Companheiro quando vimos o animal curado desaparecer na mata. Ele olhou para mim, depois para a mata onde o animal havia ido, e fez seu som de contentamento. Era como se dissesse mais um salvo. Pessoal, o que vocês vão ouvir agora é como Companheiro e eu nos tornamos uma dupla oficialmente reconhecida de resgate animal nas estradas brasileiras. Se vocês pensaram que nossa história terminava com uma parceria simples, se enganaram. Deixem seu like e se inscrevam porque o impacto que criamos superou todas as nossas expectativas. 2 anos após nosso primeiro encontro, Companheiro e eu já tínhamos um currículo impressionante. 47 animais resgatados, 23 filhotes órfãos reabilitados e uma reputação que se espalhou entre veterinários e órgãos ambientais de vários estados. João, disse Dr. Roberto durante uma reunião, vocês precisam oficializar esse trabalho. O que fazem é importante demais para ser informal. Como assim oficializar? IBAMA, ICMBio, universidades, todos querem conhecer o trabalho de vocês. Companheiro se tornou o primeiro cachorro do mato oficialmente registrado como auxiliar de resgate. A notícia me deixou orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. Reconhecimento oficial significava responsabilidades maiores. Doutor Roberto, você acha que conseguimos dar conta? Olha para ele, disse apontando para Companheiro, que estava brincando com um filhote de coati órfão que estávamos reabilitando. Ele não apenas aceita a responsabilidade, ele ama o que faz. Era verdade. Companheiro havia encontrado seu propósito na vida, ser guardião dos animais feridos e órfãos das estradas brasileiras. A primeira proposta oficial veio da Universidade de Brasília. Queriam estudar nossa parceria e criar um protocolo de resgate assistido por animal. Senhor João, disse a doutora Patrícia, coordenadora da pesquisa, o comportamento de Companheiro está redefinindo nossa compreensão sobre inteligência emocional em canídeos selvagens. Como assim? Ele não apenas manteve instintos selvagens,
desenvolveu novos comportamentos adaptativos para trabalhar com humanos. É evolução comportamental acelerada. Durante 6 meses, pesquisadores acompanharam nosso trabalho. Instalaram câmeras no caminhão, monitoraram comportamentos, documentaram cada resgate. Os resultados são extraordinários, relatou o Dr. Patrícia. Companheiro demonstra capacidade de diagnóstico, empatia interespécies e liderança em situações de crise. Ele realmente entende quando um animal está em perigo? Mais que isso, ele consegue prever comportamentos, antecipar necessidades, até mesmo avaliar o grau de ferimento antes de você examinar. As pesquisas confirmaram o que eu já suspeitava. Companheiro não era apenas um animal reabilitado. Era um especialista nato em resgate animal. Gente, imaginem como me senti descobrindo que meu parceiro de estrada era considerado um gênio pela comunidade científica. Deixem seus comentários contando sobre animais especiais que vocês conheceram. O reconhecimento acadêmico abriu portas que nunca imaginei. O Ministério do Meio Ambiente nos convidou para participar de um programa piloto de resgate rodoviário. Senhor João, disse o coordenador do programa, queremos replicar o modelo de vocês em outras regiões do país. Como funcionaria? Treinaríamos outros caminhoneiros para identificar situações de emergência animal e companheiro seria o instrutor-chefe. Companheiro instrutor de humanos? Exatamente. Ele demonstraria comportamentos corretos e os caminhoneiros aprenderiam observando. A proposta me empolgou. Multiplicar nosso impacto através de outros profissionais da estrada significava salvar muito mais vidas. O primeiro curso aconteceu em Goiânia, com 30 caminhoneiros voluntários. Companheiro foi a estrela. Olhem como ele se aproxima do animal ferido, explicava Dr. Roberto, enquanto o companheiro demonstrava técnicas com um tatu-bola machucado. Movimentos lentos, sons tranquilizadores, sempre deixando uma rota de fuga. Os caminhoneiros ficaram fascinados. Nunca pensei que um bicho selvagem pudesse ensinar a gente, comentou seu Manuel, de 62 anos. E olhem a paciência dele, acrescentou Dona Rosa, uma das poucas caminhoneiras mulheres. Ele sabe exatamente quanto tempo cada animal precisa para confiar. Após 3 dias de curso, os 30 caminhoneiros estavam certificados como resgatistas rodoviários. Cada um recebeu um kit básico e contatos de veterinários especializados em suas regiões. Companheiro, disse eu no encerramento, você acabou de formar uma turma. Agora temos 30 pessoas a mais para ajudar bichos feridos. Como resposta, ele fez uma volta completa pela sala, cumprimentando cada caminhoneiro formado. Era como se estivesse selando um pacto com cada um. 6 meses depois do primeiro curso, os resultados começaram a aparecer. Os 30 caminhoneiros treinados já haviam resgatado 89 animais em suas respectivas regiões. João, disse Dr. Roberto durante nossa reunião mensal, vocês criaram uma rede nacional de resgate. É revolucionário. E, companheiro, como está reagindo a toda essa responsabilidade? Olhe para ele. Companheiro estava deitado no chão da clínica, cercado por 4 filhotes de diferentes espécies que estavam em recuperação. Um tatu-bebê dormia encostado na sua barriga, 2 filhotes de coati brincavam com seu rabo, e um jovem cachorro do mato descansava ao seu lado. Ele se tornou pai de todas as espécies, observei emocionado. Mais que pai, virou mentor, professor, líder comunitário da fauna órfã brasileira. 3 anos após nosso primeiro encontro, fomos convidados para a maior honraria que poderíamos receber: participar da Feira Nacional do Meio Ambiente em Brasília. Senhor, João e companheiro, anunciou o ministro durante a cerimônia, representam o que há de melhor na parceria entre homem e natureza. Companheiro, usando um colete especial que identificava sua função oficial, permaneceu ao meu lado durante toda a cerimônia. Centenas de pessoas queriam conhecê-lo, e ele recebia cada uma com a dignidade de quem sabia sua importância. Você virou celebridade, brinquei com ele depois da cerimônia. Mas a verdadeira recompensa veio na forma de números. Nossa rede de caminhoneiros havia crescido para 200 profissionais em 15 estados, resultando em mais de 500 animais resgatados em 1 ano. Companheiro, disse eu numa noite enquanto descansávamos numa pousada em Minas Gerais, você lembra quando era só um filhote ferido, esperando ajuda na estrada?
Ele me olhou com aqueles olhos dourados que expressavam tanta inteligência e fez seu som característico de contentamento. Agora você é responsável por uma operação nacional de resgate animal. Quem diria? Como resposta, ele encostou a cabeça no meu joelho, nosso gesto de carinho mais antigo. Na manhã seguinte, recebemos uma ligação que testaria mais uma vez nossa parceria. Um caminhoneiro da nossa rede havia encontrado uma situação inédita. Uma família inteira de lobos-guarás órfãos, 7 filhotes, vítimas de atropelamento dos pais. João, disse o veterinário local pelo telefone, são muitos filhotes para reabilitar. Vocês podem ajudar? Estamos a caminho, respondi. Quando contei para companheiro sobre a missão, ele ficou visivelmente agitado, não de nervosismo, mas de empolgação. Era como se entendesse que aquela seria nossa maior operação de resgate. 7 bebês lobinhos esperando por nós, expliquei enquanto organizávamos o caminhão. Você está pronto? Companheiro latiu uma vez. Seu sinal de sim, estou pronto. Durante as 8 horas de viagem até o local, ele permaneceu alerta, como se mentalmente se preparando para a responsabilidade que o aguardava. Quando chegamos ao centro veterinário, encontramos uma cena tocante. 7 filhotes de lobo-guará, com cerca de 2 meses, assustados e órfãos, em estado de desnutrição, mas fisicamente íntegros. Eles precisam de figura parental substituta urgente, explicou a veterinária local. Sem isso, podem desenvolver problemas comportamentais permanentes. Companheiro se aproximou da área onde os filhotes estavam e imediatamente assumiu postura maternal. Começou a fazer sons baixos e tranquilizadores, iguais aos que lobos-guarás fazem com seus próprios filhotes. Isso é impossível, murmurou a veterinária. Ele está imitando vocalizações de lobo-guará perfeitamente. Companheiro aprendeu várias linguagens animais, expliquei orgulhoso. Ele se adapta a cada espécie. Durante as 2 semanas seguintes, companheiro assumiu o papel de pai substituto para os 7 órfãos. Ensinava brincadeiras, demonstrava comportamentos de caça, até mesmo os disciplinava quando necessário. João, disse a veterinária no final da 2ª semana, nunca vi nada igual. Ele está criando uma nova geração de lobos-guarás. E eles? Estão se desenvolvendo bem? Perfeitamente. Companheiro está fornecendo todos os estímulos que receberiam de pais biológicos. Quando chegou a hora da soltura, 6 meses depois, os 7 jovens lobos-guarás estavam completamente preparados para a vida selvagem. A cerimônia de soltura foi emocionante. Cada um dos filhotes se despediu de companheiro antes de partir para a mata. Você acabou de criar uma família inteira, disse eu, observando os lobinhos desaparecendo na vegetação. Companheiro permaneceu observando até o último deles sumir de vista. Depois olhou para mim e fez seu som de satisfação. Mais uma missão cumprida. Pessoal, chegamos ao final desta história incrível que começou com um cachorro do mato ferido esperando especificamente pelo meu caminhão e se transformou numa revolução no resgate de fauna rodoviária brasileira. Se vocês acompanharam toda essa jornada, sabem que foi muito mais que uma amizade entre homem e animal. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem porque essa história precisa inspirar mais pessoas. Hoje, 5 anos após nosso primeiro encontro naquela manhã na BR-050, companheiro e eu temos uma rotina que jamais imaginei viver. Somos uma dupla oficialmente reconhecida pelos órgãos ambientais brasileiros, responsáveis por coordenar a maior rede de resgate rodoviário de fauna do país. Nosso currículo atual impressiona. Mais de 800 animais diretamente resgatados, 300 caminhoneiros treinados em 20 estados, 15 centros veterinários parceiros e uma média de 50 resgates por mês realizados pela nossa rede. João, disse Dr. Roberto durante nossa reunião mensal, vocês revolucionaram o conceito de conservação móvel no Brasil. Doutor, quem diria que um animal ferido se transformaria nisso tudo? A natureza tem dessas surpresas. Companheiro não era apenas um animal precisando de ajuda. Era um líder nato, esperando uma oportunidade. É incrível como a vida nos surpreende. O que começou como um ato simples de compaixão se transformou numa missão que impacta a vida selvagem em todo o país. Mas para mim, o aspecto mais especial de toda essa jornada continua sendo o meu relacionamento pessoal com o companheiro. Aos 5 anos de idade, ele se tornou um animal magnífico.
inteligente, carinhoso, determinado e com um senso de propósito que admiro. Você lembra quando era só um filhote assustado? Pergunto para ele durante nossas conversas vespertinas. Sim, nós conversamos, e ele entende cada palavra. Companheiro me olha com aqueles olhos dourados que agora expressam tanta sabedoria e experiência, inclina a cabeça de lado e faz seu som característico que aprendi a interpretar como lembro sim e agradeço todos os dias. Essa semana aconteceu algo que me emocionou profundamente. Estávamos passando pela mesma região onde nos conhecemos quando o companheiro ficou agitado e me conduziu até o local exato do nosso primeiro encontro. Lá na beira da estrada estava uma placa que não existia antes, marco do projeto Companheiro Protetor. Aqui começou a maior rede de resgate rodoviário de fauna do Brasil. Olha só, disse para ele, nossa história virou monumento. Mas companheiro não estava interessado na placa. Estava farejando o chão, seguindo um rastro específico. Depois de alguns minutos, me conduziu até uma árvore próxima, onde havia uma fêmea de cachorro do mato com 2 filhotes. Você trouxe sua família para me conhecer? Perguntei emocionado. Era exatamente isso. A fêmea se aproximou sem medo, claramente confiando na presença de companheiro. Os filhotes curiosos vieram cheirar minhas botas. Companheiro, compreendi. Você encontrou uma companheira? Ele se posicionou entre mim e sua família, não de forma protetiva, mas apresentativa. Era como se dissesse, essa é minha família humana, essa é minha família selvagem. Todos vivemos em harmonia. Gente, se vocês estão se emocionando com essa descoberta, imaginem como eu me senti. Deixem seus comentários contando sobre momentos especiais com animais que marcaram suas vidas. Durante 1 hora, observei a interação da família. Os filhotes brincavam ao redor de companheiro, que alternava entre cuidar deles e ficar ao meu lado. A fêmea observava tudo com tranquilidade, claramente aceitando minha presença. Você conseguiu o que poucos animais conseguem, disse para companheiro. Equilibrar vida selvagem e parceria humana. Quando chegou a hora de ir embora, a despedida foi tocante. Companheiro se despediu da família com sons e gestos carinhosos. Depois veio para meu lado e olhou para o caminhão. Era sua escolha. Ele escolhia vir comigo, mas agora tinha certeza de que poderia voltar para eles quando quisesse. Você não precisa escolher entre nós e eles, disse para ele. Podemos ser uma família expandida. A partir daquela descoberta, nossa rotina mudou ligeiramente. Uma vez por mês, voltamos àquela região para que companheiro visite sua família selvagem, e eles sempre nos recebem com alegria. Dr. Roberto ficou fascinado com o desenvolvimento. João, companheiro criou uma ponte perfeita entre 2 mundos. Mantém vínculos selvagens sem abandonar a parceria humana. Isso é comum? É único? Ele redefiniu o conceito de domesticação. Não foi domesticado. Evoluiu. No mês passado, recebemos o maior reconhecimento de nossas carreiras, o Prêmio Nacional de Conservação, entregue pelo próprio presidente da República. Senhor João e companheiro, disse o presidente durante a cerimônia, representam o melhor da parceria entre humanos e natureza. Vocês provaram que conservação efetiva nasce do amor e respeito mútuos. Companheiro, usando seu colete oficial, permaneceu solene durante toda a cerimônia. Quando chegou nossa vez de falar, me emocionei. Tudo começou quando um animal ferido confiou em mim. Hoje, essa confiança se multiplicou em centenas de vidas salvas e uma rede nacional de proteção. Após a cerimônia, jornalistas quiseram entrevistar companheiro. Obviamente, ele não fala, mas sua presença dignificada e seus gestos expressivos contaram uma história poderosa sobre inteligência animal. Como você explica a conexão especial com companheiro? Perguntou uma repórter. Não explico, respondi. Apenas aceito com gratidão. Ele me ensinou que amor e respeito são linguagens universais. Hoje, nossa rede Companheiro Protetor é estudada em universidades do mundo inteiro. Temos solicitações para replicar o modelo em outros países, especialmente na América Latina. João, disse doutora Patrícia, da UNB, vocês criaram um novo paradigma de conservação, a proteção animal colaborativa e móvel. E qual o próximo passo? Expandir internacionalmente. Argentina e Peru já manifestaram interesse em adaptar o modelo.
A ideia de ver nossa metodologia ajudando animais em outros países me emociona. Companheiro se tornaria um embaixador internacional da fauna. Mas independente dos reconhecimentos e expansões, o que mais me orgulha é ver Companheiro realizado. Ele encontrou seu propósito na vida, ser protetor dos vulneráveis, mentor dos órfãos e ponte entre mundos diferentes. Você está feliz com a vida que construímos? Pergunto para ele durante nossas conversas vespertinas. Ele sempre responde da mesma forma, encosta a cabeça no meu ombro e faz seu ronronar baixo de contentamento. É sua forma de dizer, não poderia estar mais feliz. Na semana passada fomos visitar os primeiros filhotes que ajudamos, aqueles 2 cachorros do mato que encontramos presos embaixo do tronco. Eles agora são adultos, têm suas próprias famílias e claramente se lembram de Companheiro. Olha seus primeiros alunos, disse para ele quando os vimos na mata. Cresceram e se tornaram pais responsáveis. O reencontro foi emocionante. Os ex-filhotes se aproximaram de Companheiro com respeito e carinho, apresentaram suas próprias crias, numa cerimônia que parecia dizer: obrigado por nos ensinar a sobreviver. Você criou uma dinastia, observei. Seus ensinamentos passam de geração em geração. Voltando para casa naquela noite, refleti sobre toda a nossa jornada. Havia começado 5 anos atrás, com um animal ferido esperando ajuda na estrada. Hoje, temos uma operação nacional que salva centenas de vidas por ano. Mas a lição mais importante que aprendi não foi sobre resgate animal ou conservação. Foi sobre a capacidade infinita de amor e adaptação que existe em todos os seres vivos. Companheiro me ensinou que família não é definida por espécie, que propósito pode ser encontrado nas circunstâncias mais inesperadas e que pequenos atos de bondade podem gerar transformações gigantescas. Obrigado, digo para ele toda noite antes de dormirmos, por ter me escolhido naquela manhã na estrada. E ele sempre responde encostando a pata na minha mão, como se dissesse, obrigado por não ter passado direto. Hoje, sempre que passamos por aquela região da BR-050 onde nos conhecemos, fazemos questão de parar no local exato. É nosso ritual de gratidão. Lembrar de onde tudo começou. A lição que deixo para todos vocês é simples. Quando virem um animal em dificuldade na estrada, lembrem-se da história de Companheiro. Parem, ajudem. Vocês podem estar salvando não apenas uma vida, mas descobrindo um propósito. Porque às vezes o que parece ser nós ajudando eles, na verdade é eles nos ajudando a encontrar o melhor de nós mesmos. Muito obrigado por terem acompanhado nossa jornada incrível. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem, porque histórias como essa precisam inspirar mais pessoas a serem guardiões da vida selvagem. E lembrem-se sempre, na estrada da vida, todos nós podemos ser o caminhoneiro que para ajudar, ou o companheiro que confia e transforma vidas. Um grande abraço do João Estradeiro e um latido carinhoso do Companheiro. Até a próxima história, pessoal.